Fala pessoal, abro esse vídeo trazendo para vocês a notícia que acaba de explodir em Brasília. A ação do ministro Alexandre de Moraes, que está decidido a evitar qualquer possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro às vésperas do julgamento que ocorrerá no Supremo Tribunal Federal e deverá levar à condenação de Jair Bolsonaro. Tudo indica que Jair Bolsonaro será condenado e preso como resultado desse julgamento. E o ministro Alexandre de Moraes acaba de determinar o reforço do monitoramento da casa de Jair Bolsonaro. A revelação feita pelo Globo News mostra que o ministro quer garantir que não haja nenhuma possibilidade de fuga de Jair Bolsonaro às vésperas do julgamento e, inclusive, os agentes da Polícia Federal que haviam alertado sobre uma possível fuga pelos fundos da casa de Jair Bolsonaro, pulando o muro e tendo acesso à casa de um vizinho, agora foi determinado que os agentes monitorem esse muro também, pessoal. E, além disso, todos os veículos que deixarem o condomínio em que Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar. Notícia maravilhosa que já merece seu like. Vai curtindo aí, pessoal, curte para nos ajudar e vamos ver aqui a reportagem do Globo News. Saiu agora há pouco um documento que nós tivemos acesso do ministro Alexandre de Moraes que autoriza o monitoramento presencial na área externa na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês acompanham aqui comigo na tela cheia agora para vocês, trechos desse documento em que eles trazem aquele documento que trata do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro na coação do curso do processo por obstrução de investigação. Esse monitoramento que foi autorizado, portanto, pelo ministro Alexandre de Moraes, esse documento ele traz que há riscos de fuga e também uma dificuldade no monitoramento da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por conta de pontos cegos na casa e também o que seriam problemas técnicos na tornozeleira eletrônica que o ex-presidente Jair Bolsonaro está usando. Nesse documento, eles trazem ainda que foram relatados métodos que poderiam comprometer o monitoramento do ex-presidente e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes determinou duas medidas adicionais. É isso que a gente traz nesses documentos. No primeiro ponto que vocês acompanham comigo, vistorias obrigatórias nos veículos que saírem da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vocês veem nesse primeiro ponto, vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu para fins de incrementos nas atividades de monitoramento. Então, o que seria aí, como nós percebemos nesse documento, como nós lemos nesse documento que acaba de sair, o monitoramento extra nessa que é uma medida cautelar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Num segundo ponto dessa medida, traz o seguinte: o monitoramento presencial na área externa da casa, divisas com imóveis vizinhos, para evitar o que seria qualquer tipo de brecha na segurança. Então, ele traz o seguinte nesse documento: monitoramento presencial na área externa da residência, contida na parte descoberta, mas cercada do terreno que confina com outros tantos de iguais características. Lembrando, claro, sempre que o ex-presidente Jair Bolsonaro mora em um condomínio, ou seja, nessa área que faz divisa com os demais imóveis, em virtude da maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, como destacado pela Procuradoria-Geral da República, em face da existência de imóveis contíguos nas duas laterais e nos fundos, o que causa a existência de pontos cegos. Então, foi sair. Notícia maravilhosa, né, pessoal? O ministro Alexandre de Moraes, então, determinou o reforço do monitoramento na casa de Jair Bolsonaro para que ele não fuja durante o julgamento que começa agora na próxima semana no Supremo Tribunal Federal. Um julgamento tão aguardado por todos nós brasileiros que, segundo todos os analistas políticos, levará à prisão do ex-mandatário do Planalto. Notícia maravilhosa, né, pessoal? Vai curtindo o vídeo se você não curtiu ainda, esse vídeo merece. E eu tenho uma notícia revoltante aqui também que mostra que o Eduardo Bolsonaro está buscando uma articulação com os Estados Unidos, uma notícia revoltante, pessoal, para aplicar a Lei Magnitsky contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que votarem pela condenação de Jair Bolsonaro. É inacreditável isso aqui, pessoal. Vamos ver a notícia. Que os Estados Unidos estão preparando uma ofensiva contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente que história é essa. Bom dia pra você, Alex. Bom dia, Cíntia, Patrícia, Felipe, quem nos acompanha aqui no Bora, né? E bora com essa informação exclusiva, informação apurada pelo nosso colega repórter Túlio Amâncio, aqui da Band Brasília. E de acordo com essa apuração do Túlio, os Estados Unidos já articulam, né, aplicar a Lei
Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em específico da primeira turma do STF, que votarem contra, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, que votarem pela condenação do ex-presidente, ele que é alvo dessa denúncia, juntamente com outras 7 pessoas que seriam integrantes, de acordo com as investigações da Polícia Federal e também da denúncia da Procuradoria-Geral da República, seriam responsáveis pela organização, pela coordenação da chamada trama golpista, né, nesse processo sob suposta tentativa de aplicação de golpe de Estado no Brasil. De acordo com essa apuração do Túlio Amâncio, na semana que vem, pelas redes sociais, já deve haver manifestação nesse sentido por parte do secretário de Estado Marco Rubio e também do vice dele, Christopher Landau. Ainda de acordo com a apuração do Túlio Amâncio, a AGU já articula a defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal com escritórios de advocacia, um escritório contratado nos Estados Unidos para fazer a defesa dos magistrados brasileiros. Como vocês viram aí, pessoal, os Estados Unidos então estão escalando e a articulação é pela aplicação da Lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal que votarem a favor da condenação de Jair Bolsonaro. Esses caras não aprendem, né, pessoal? Não adianta pressionar, essas pressões já não deram certo e não vai ser agora que elas darão certo. O Supremo não se dobrará às pressões, à tentativa de interferência dos norte-americanos sobre o Brasil. Isso aqui só mostra o desespero dessas pessoas, de Eduardo Bolsonaro, que sabem que Bolsonaro será condenado, porque sabem que Bolsonaro não conseguirá escapar. O presidente Lula também está estudando uma retaliação, finalmente uma retaliação brasileira, à sanção aplicada pelos Estados Unidos. E também, ainda em relação a sanções dos Estados Unidos, né, além da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e também cancelamento de vistos, a gente tem a questão do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. O presidente Lula já autorizou o Itamaraty a iniciar o processo para eventual aplicação da lei de reciprocidade econômica. Isso significa dizer que o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, já acionou a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que terá 30 dias para estudar, para analisar possíveis argumentos jurídicos que justifiquem a aplicação de sanções econômicas também por parte do Brasil contra os Estados Unidos. A gente lembra que também o Brasil não pretende deixar essa possibilidade de negociações. O presidente Lula cita, inclusive, sempre as ações do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços. Se a CAMEX concluir que é possível, sim, a aplicação dessa lei de reciprocidade econômica, é formado um grupo no espectro também da Câmara de Comércio Exterior para analisar, junto com outros ministérios, a aplicação ou não de sanções a partir da lei brasileira de reciprocidade econômica, ou seja, já que fomos taxados em 50%, abrir a possibilidade também de ser recíproco, ou seja, taxar a importação aqui no Brasil de produtos norte-americanos. Como vocês viram aí, pessoal, o presidente Lula planeja reagir. E eu queria saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Deixe sua opinião aqui abaixo, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Se inscreva no canal se você for novo aqui, pessoal. Peço a sua ajuda. A maior parte das pessoas que assistem o nosso conteúdo diariamente não são inscritas aqui no canal. Se esse for o seu caso, se inscreve aí para ajudar. Já curte o vídeo para não esquecer. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. Compartilhe o vídeo. Logo mais a gente volta com mais notícias. Obrigado a todos e até mais, pessoal. Logo mais a gente se vê aqui no canal.